Esqueça aquela história de contar o número de velas no bolo de aniversário. A verdadeira medida do envelhecimento não tem absolutamente nada a ver com o ano em que nascemos. Nesta investigação, nós vamos mergulhar fundo na realidade médica da vitalidade funcional. Para quem já passou dos 45 anos, a sobrevivência a longo prazo e a independência dependem de um relógio biológico oculto e não do calendário. É uma verdadeira investigação médica de alto risco sobre os sistemas biológicos que separam um declínio letal da capacidade humana de continuar vivendo plenamente. Ok, vamos mergulhar nisso. O que realmente define a verdadeira idade biológica? Um estudo simplesmente monumental acompanhou milhares de adultos por 12 anos, e os dados extraídos são inegáveis e extremamente urgentes. Manter habilidades físicas e cognitivas específicas não é uma mera questão de sorte, nem um acaso genético. A manutenção implacável dessas capacidades resulta em 67% menos risco de internação em asilos, 72% menos risco de desenvolver demência e, de forma impressionante, 11 anos adicionais de total independência. São 11 anos de pura dignidade e autonomia resgatados do declínio. O que nos leva à primeira grande falha fisiológica. Ponto número 1, o colapso neuromuscular e celular. Mas o que acontece quando o corpo deixa de ser exigido? O colapso neuromuscular e celular é o primeiro estágio de uma deterioração oculta, silenciosa e muito assustadora do nosso sistema músculo-esquelético. 35%. Esse é o nível alarmante de perda de força muscular de contração rápida a cada década, que se consolida após os 65 anos, e essas são exatamente as fibras que reagem ao desequilíbrio e evitam quedas letais. A incapacidade de levantar do chão sem o auxílio das mãos ou dos joelhos sinaliza um risco de mortalidade 5 a 6 vezes maior em um curto período. Não é um detalhe ortopédico menor, é um alerta vermelho absoluto para a própria sobrevivência. E logo atrás da força vem a resistência. Não conseguir caminhar 400 metros sem parar revela uma perda sistêmica e muito perigosa da capacidade aeróbica, diretamente ligada a taxas de mortalidade alarmantes. A solução biológica para isso está na biogênese mitocondrial. Caminhar ao ar livre, especialmente em terrenos irregulares, força mecanicamente o corpo a regenerar suas próprias redes de energia celular que estão falhando. É literalmente um mecanismo drástico de defesa contra a deterioração biológica. Vamos descer mais um nível nessa investigação. Ponto número 2. A degeneração neurológica e vestibular. Como é possível detectar que o sistema nervoso central e a complexa teia de comunicação neuromuscular estão falhando antes que provoquem uma catástrofe? 84%. Essa é a realidade fria e terrível apontada pelos dados clínicos. Pessoas que falham em um teste básico de equilíbrio, de ficar em uma perna só por meros 10 segundos com os olhos abertos, apresentam um risco de mortalidade 84% maior na década seguinte. O cerebelo, o intrincado sistema do ouvido interno e as articulações simplesmente perdem a capacidade de sincronização. Isso revela um sistema neurológico à beira de um colapso completo se não for ativamente forçado a trabalhar. Agora, o contraste na arquitetura cerebral é fascinante. A capacidade de realizar duas tarefas ao mesmo tempo, como caminhar e manter uma conversa profunda simultaneamente, exige um córtex pré-frontal altamente funcional. É possível imaginar a mielina, que protege os nervos, como as grandes avenidas de uma metrópole. Quando elas são espessas, o trânsito neural é fluido. Contudo, a necessidade repentina de ter que parar de andar apenas para conseguir falar expõe as primeiras conexões neurais desgastadas do envelhecimento cognitivo. Avançando para o nosso próximo estágio de risco. Ponto número 3. A decadência cognitiva e sensorial. Existe uma intersecção fisiológica direta e impiedosa, onde a perda dos sentidos acelera fisicamente a morte do tecido cerebral, criando um ciclo terrível de atrofia mental. E isso ilustra de forma brilhante uma vulnerabilidade neurológica que muita gente ignora. A acuidade visual não é só uma questão de conforto para a leitura, é pura longevidade neurológica. A densidade macular e a saúde da retina atuam como janelas diretas, literalmente transparentes, para o estado do sistema nervoso central. O declínio visual não corrigido ou a perda celular ocular aceleram a queda cognitiva em terríveis 2,5 vezes. Bem no centro da memória e da identidade, nós temos o hipocampo. A capacidade clínica de lembrar exatamente de informações verbais após 30 minutos diagnostica a integridade dessa região. Adultos com alto desempenho mantêm um volume hipocampal até 30% maior. Isso funciona como um gigantesco disco rígido cheio de neurogênese, que cria uma blindagem contra a demência crônica bem naquela fase da vida em que o cérebro geralmente começa a encolher de forma muito agressiva.
O que nos leva à nossa próxima falha sistêmica. Ponto número 4. O declínio dopaminérgico. A investigação agora atinge um núcleo alarmante que exige a mais severa atenção médica. O que acontece quando o sistema de recompensa do cérebro se desintegra silenciosamente? Com o passar das décadas, ocorre a destruição contínua e física dos receptores de dopamina no córtex pré-frontal a uma taxa de 7 a 8% por década. As redes vitais que reagem à antecipação, à motivação e a qualquer plano para o futuro começam tragicamente a desaparecer. A consequência dessa morte celular é diagnosticada clinicamente como anedonia. O mundo perde a cor, literal e metaforicamente. Não é um simples estado de tristeza transitória, é a desintegração neurológica da vontade de viver e um dos maiores preditores de rápido declínio físico. Em oposição total a isso, preservar um propósito ativo e uma emoção genuína pela novidade gera uma redução documentada de 48% no risco da doença de Alzheimer. Chegamos então ao clímax fisiológico dessa análise. Ponto número 5. A purificação linfática noturna. O sono jamais deve ser visto apenas como um descanso passivo. É o processo de manutenção biológica mais agressivo e vital que existe. Ele literalmente define a fronteira entre a vida e a morte neurológica. O ponto crucial aqui é compreender os mecanismos de resgate do cérebro durante a noite. O sistema linfático abre vias exclusivas de fluidos para lavar e eliminar os resíduos neurotóxicos acumulados, incluindo a proteína beta-amiloide, que é a causadora do Alzheimer. E esse sistema opera de forma soberana, com 60% a mais de capacidade durante o sono profundo e totalmente inconsciente. Mas uma catástrofe silenciosa acontece com a idade, uma redução brutal de 75% no tempo de sono de ondas lentas. Menos sono profundo simplesmente trava a função linfática, o que significa que o lixo tóxico beta-amiloide fica aprisionado no tecido cerebral. Essa cadeia biológica de consequências acelera diretamente o envelhecimento neurológico e a demência severa. Interromper esse ciclo exige uma arquitetura muito rígida de recuperação. A higiene do sono se torna um protocolo clínico primário. É absolutamente essencial ancorar o ritmo circadiano, acordando sempre no mesmo horário, forçar a exposição à luz solar matinal, reduzir a temperatura do quarto para algo entre 18 e 20 graus para induzir o sono profundo e eliminar completamente qualquer consumo de álcool horas antes de deitar, já que ele destrói a arquitetura do sono. Finalmente, a nossa resolução. Ponto número 6. Os protocolos de preservação biológica. Com base nestes dados médicos rigorosos, vamos avançar e ver como isso tudo se constrói em um escudo defensivo formidável, impedindo ativamente a deterioração a partir dos 45 anos. Para as falhas neuromusculares, a intervenção une exercícios de solo com a vitamina D3. Para combater a degeneração neurológica, deve-se aplicar o treino de dupla tarefa e equilíbrio com o glicinato de magnésio e ômega 3. Já o declínio sensorial e da memória exige a ativação por jogos de recordação, a proteção contra a luz azul e o suporte de luteína, zinco e cogumelo juba de leão. E para o domínio glifático, o controle da temperatura do quarto, somado ao treonato de magnésio e à glicina, ditam o verdadeiro resgate do cérebro. Em última análise, diante desse cenário fisiológico de alto risco, surge uma necessidade vital de ação. A ciência prova que o corpo humano possui uma incrível e extraordinária capacidade de adaptação e recuperação extrema, desde que seja exigido da forma correta. Recusar a ideia de que o envelhecimento é apenas um declínio significa abraçar a vitalidade. A independência, o ato de sustentar o próprio corpo e a própria mente sem auxílio, não é apenas uma questão de sobrevivência prática, é a mais pura forma de dignidade humana. O momento de lutar por ela, independentemente da idade cronológica, começa agora.